Amém. Pastor Evandro Carlos. Com muita alegria eu cumprimento a todos os meus irmãos e a todas as minhas irmãs com a paz do Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, na segunda carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, e os versículos de números 1 a 8. Dou graças ao nosso bondoso Deus pela vida do nosso querido pastor Antônio Xavier dos Santos Vale, que nos confia a oportunidade de estarmos ocupando mais uma vez esta tribuna para estar me dirigindo aos irmãos. Você que está aí do outro lado desta tela, quem encontrou, segunda aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículos de 1 a 8, amém? Então vamos lá. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane, de maneira alguma, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Ponto de interrogação. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça já opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Versículo de número 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará. A King James atualizada diz: matará pelo assopro da sua boca e aniquilará. Ainda na versão King James atualizada, no lugar de aniquilará, diz: destruirá pelo esplendor da sua vinda. Amém? Muito obrigado, meus irmãos. A mensagem, ela é de cunho escatológico. Então o tema é o dia da morte do anticristo. 2 pontos. A aniquilação. Essa é a mensagem que nós vamos trazer para os nossos irmãos. Queremos então iniciar essa mensagem fazendo um ligeiro flashback, uma ligeira revisão do que nós vimos no final do ano passado, no último culto de doutrina, que aqui eu deixei a nossa participação, quando eu trouxe para os irmãos uma pergunta bastante curiosa. Eu perguntei para os irmãos naquela noite: quem virá primeiro, Cristo ou o anticristo? E todos responderam que será o anticristo quem surgirá primeiro no cenário mundial, só depois a igreja seria arrebatada. Depois de aproximadamente aí uns 40 minutos de explicação, concluímos que não será o anticristo quem virá primeiro, mas é Jesus, porque o anticristo, o dia de Cristo, que está no versículo de número 2 desse texto que nós acabamos de ler, faz alusão ao dia do Senhor. E o dia do Senhor não é outra coisa senão o período tribulacional. O período tribulacional será marcado com uma série de eventos escatológicos dessa natureza, da natureza que a nossa querida irmã Leiliane acabou de cantar no seu primeiro louvor. O Apocalipse, trombetas sendo tocadas, taças sendo derramadas, rios caudalosos se secando instantaneamente pelo poder de Deus, muita aflição, muita destruição, aviões caindo, pessoas em desespero, chorando. Tudo isso serão as marcas deste período tribulacional, que é dividido em 2 partes, chamado tribulação, primeira parte, 3 anos e meio, e grande tribulação, os últimos 3 anos e meio. Então a igreja arrebatada, surge um cenário para a manifestação do supermembro de Satanás, o anticristo, e só então dar-se-á início
ao período tribulacional, os 7 anos de tribulação. Ficou bem claro isso para os irmãos na aula passada. Os irmãos entenderam e fizemos, ou melhor dizendo, uma linha do tempo para identificar exatamente isso. Jesus arrebata a igreja, nos leva para o bema, depois para as bodas do Cordeiro, e depois é que ele volta. Quero dizer para os irmãos que, no que diz respeito ao retorno de Cristo, nós temos 3 palavras gregas. Primeira palavra, parousia, porque a parousia é a vinda. Olha para mim, a vinda de Jesus, a parousia vai durar 7 anos. A primeira vinda dele durou 33 anos. Então a segunda vinda, que é a parousia, durará 7 anos. A segunda palavra para o retorno de Cristo, primeira, parousia. A segunda é arpazo. Aqui, ó, arpazo, que é exatamente aquilo que o pastor Antônio Xavier falou domingo passado, identificando o arrebatamento da igreja, que está registrado em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, e na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 15, 51 em diante. Então, primeiro, parousia. Segundo, arpazo, para Jesus arrebatar a igreja. Arrebatar abruptamente, tomar com força e violência. Oh, glória a Deus. Para levar a mim, para levar você, para nos levar e nos tirar deste mundo de bagaça, nos tirar deste mundo de violência, deste mundo que está no caos, neste mundo que jaz no maligno. Jesus virá. Oh glória, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o soar da última trombeta. Inclusive, nós teremos aqui 3 eventos por falar em última trombeta. Primeiro evento, alarido. Segundo evento, voz do arcanjo. Terceiro evento, trombeta de Deus. Aleluia. O alarido, nada mais, nada menos é que uma voz de comando. A voz de comando é uma expressão militar, que é mais utilizado justamente nos meios militares, seja na aeronáutica, seja no exército, na polícia militar. É aquela em que o comandante está ao lado da sua tropa e diz bem alto: pelotão, senti! Pelotão, cobrir! O alarido é isso, né? Pelotão, firme! Pelotão, ordinário, marche! Bom, eu estou dizendo isso porque eu já fui militar. Quando eu tinha 12 anos de idade, pioneiro mirim, lá em Porto Nacional. Muito bem? Não vem bem ao caso. Então, o alarido é Jesus, pastor Edivaldo Teófilo, vindo com alarido. O alarido é o próprio Cristo quem dará a voz de comando. Bom, segundo, nós temos a voz do arcanjo. A voz do arcanjo, segundo alguns teólogos, será para Israel. Enquanto que o alarido é para a igreja, a voz do arcanjo será para Israel. E a trombeta de Deus será para as nações. Então, vamos lá. Parousia, primeira palavra grega para identificar o retorno de Cristo. Olha, segunda vinda, parousia, que vai durar 7 anos. Segunda palavra, arpazo, arrebatamento da igreja. Terceira e última palavra é o versículo de número 8, meus irmãos, que nós acabamos de ler. Epifaneia, P-H-A, porque P com H, antigamente tinha o som de F. PH, inclusive farmácia, né? Antigamente era com PH, farmácia. Hoje é só com H. Hoje, a palavra hoje que é só com H. Então, epifaneia é a terceira e última expressão grega para identificar, para apontar, que faz alusão ao quê? Ao retorno de Cristo. Então, retorno de Cristo, 3 palavras: 1, parousia; 2, arpazo; 3, epifaneia. Por isso que nós, os assembleanos, utilizamos ou adotamos, biblicamente falando, a escola pré-tribulacionista. Por quê? Porque esse intervalo aqui, de 7 anos de tribulação, é o período em que se manifestará, é o período em que o anticristo implantará o seu reinado. E aí no versículo de número 8, olha só, irmã Ana Rigol, nós lemos 2 palavras, as 2 palavras no que diz respeito ao retorno de Cristo. Olha só, se eu fosse grego,
eu teria lido assim o versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará, olha só, e aniquilará pela epifaneia da sua parousia. Por isso que o pastor Evandro fez essa volta, para chegarmos aqui neste ponto, que é neste ponto em que o supermembro de Satanás, o anticristo, o filho da perdição, morrerá. Ele será morto, definitivamente. Então, o supermembro de Satanás, o anticristo, ele morrerá aqui, no final do período tribulacional, exatamente na epifaneia da parousia de Jesus. Na epifaneia da parousia de Jesus. Os irmãos que estão do outro lado da tela, ficou bem claro para vocês? A identificação do retorno de Cristo, 3 palavras gregas: parousia, harpazo, epifaneia. Será na epifaneia da parousia que Jesus matará o anticristo. Mas quem será o anticristo? Quem será, irmão Neurani, o anticristo?